Meus irmãos, mais uma vez paz do Senhor a todos. Vamos já neste momento ouvir a palavra do Senhor. Diácono Everson, o segundo dirigente desta congregação, vai estar aqui ministrando a palavra de Deus e vamos estar atentos, porque Deus ainda tem algo para falar conosco neste momento. Glória a Deus. Cumprimento aos irmãos com a doce paz do Senhor Jesus. E aquele que nos ouve, que ainda não se decidiu por Jesus, com uma boa noite de salvação para a sua vida. E o Senhor Jesus tem uma palavra ao meu e ao teu coração. Eu digo isso, irmão, não porque eu vou pregar, porque eu preferia muito mais ver meu pastor estar aqui pregando. Eu digo isso porque Deus já tem falado desde o começo dessa live, através dos hinos, através de testemunhos, de saudações que foram ministradas aqui neste lugar. Eu tenho plena convicção que Deus está falando com a vida. Eu tenho plena convicção que há endereços certos para que seja entregue a palavra do Senhor. E eu convido a você, meu amigo, minha irmã, meu irmão, está abrindo comigo o livro de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo escrever a Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. A história dos dois discípulos no caminho de Emaús, texto bastante conhecido, mas que eu creio que o Senhor Jesus preparou uma palavra para o meu e para o teu coração, amém? Livro de Lucas, capítulo 24, a partir do 13, amém? Glória a Deus. Os dois discípulos no caminho de Emaús, e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E acontece que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Vamos prosseguir no texto, versículo 17. E lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Respondendo, um deles, cujo nome era Cleopas, disse: és só tu, o peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e todos os príncipes o entregaram à condenação à morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele quem remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo também que tinham visto uma visão de anjo que diz que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram aos sepulcros e acharam assim as mulheres que haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse todas essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram para a aldeia onde iam, e ele fez com que iam para mais longe, e eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde. Declinou o dia e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho ele nos falava e nos abria as escrituras? Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Fez-se necessária a leitura, porque apesar de ser uma passagem tão conhecida, ainda não é do conhecimento de todos.
Mas vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. O que essa passagem tem para nos trazer? O que a gente pode aprender através dessa passagem? O que o Senhor Jesus pode ministrar ao meu e ao teu coração, meu amigo, meu irmão que nos ouve através dessa palavra? Primeira coisa que a gente tem que entender nisso aqui, que não era simplesmente um sair de Jerusalém, um sair de uma cidade e chegar em outra, menor. Aqui se fala de uma cidade grande, que era Jerusalém, que na época a população era cerca de 55 mil habitantes, mas eu creio que, dependendo do feriado, de Páscoa, da festa que tivesse acontecendo lá, essa população mais do que triplicava. E eles estavam nesse contexto, numa cidade com muita gente, e foram para uma cidade pequenininha. Se a gente for pegar, meu amigo, meu irmão, que nos assiste aqui em Itabirino, não sei se só os itaberinos ou o irmão de qualquer outra localidade, mas vou pegar Itaberaí, por exemplo, porque Itaberaí até o povoado de São Benedito é cerca de 10 quilômetros. É praticamente a mesma distância de Jerusalém para Emaús, que era para onde os discípulos estavam indo. Não é um simples sair de uma cidade e voltar para outra. Tem um contexto muito grande, tem algo muito sério que o Senhor Jesus falou ao meu coração e com certeza vai falar ao teu. Ir de Jerusalém para Emaús. O que quer dizer ir de Jerusalém para Emaús? Jerusalém era onde se concentrava toda a adoração na época. Quem ia adorar ia para Jerusalém. Quem ia oferecer sacrifícios ao Senhor ia para Jerusalém. Quer dizer, Jerusalém era local de adoração. O que esses discípulos estavam aqui fazendo? Tristes, decepcionados com Deus, porque eles esperavam que Jesus fosse quem viesse remir a Israel, e ele remiu, não da forma que eles quiseram, mas por Jesus não ter feito da forma que eles quiseram, eles acabaram por se decepcionar com Deus e saíram do local da adoração e voltaram para onde eles estavam anteriormente. O que tem de gente, irmão, nessa pandemia, nessa tristeza, nessa tribulação que a gente vive atualmente, saindo do local da adoração e voltando. Irmão, tempo de luta, tempo de tribulação, tempo de dificuldade, tempo de adversidade, existe sim, mas não é momento de você abandonar Jerusalém, não é momento de você abandonar o local de adoração. Igreja do Senhor, irmão, amigo que me ouve, tempo de dificuldade, tempo de luta, não é tempo de abandonar o caminho do Senhor. Tanto que o Senhor Jesus falou com os discípulos dele: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Talvez esses discípulos aqui não tivessem tido encontro com Jesus, talvez eles nem tinham participado lá do Pentecoste, tinham perdido a esperança, tinham perdido a fé, mas eu tenho uma palavra para o teu coração, irmão. Tempo de dificuldade, tempo de luta, tempo de aflição, não é tempo de abandonar o Senhor Jesus, muito pelo contrário, é tempo de dobrar o joelho, é tempo de buscar a presença do Senhor Jesus, é tempo de se derramar na presença do Senhor Jesus, é tempo de colocar a boca no pó e clamar. Quem sabe, Senhor, haja uma esperança, quem sabe haja um livramento. Eu não sei o propósito, irmão, eu não sei realmente, não tem como a gente saber de forma íntegra. A gente já ouviu tanta coisa nesse tempo de pandemia, eu não sei o propósito dessa pandemia, mas uma coisa eu sei: independente de pandemia, independente de luta, eu não abro mão de estar aqui no lugar da adoração, porque eu sei que o meu livramento está no Senhor Jesus. Por que o Senhor Jesus tem permitido isso, irmãos? Não me pergunte, eu não sei. Por que está acontecendo isso sobre a terra? Talvez porque o mundo jaz no maligno, talvez porque o homem se voltou contra Deus e não consegue se atentar para as coisas do Senhor Jesus. Eu não sei se é isso. A única coisa que eu sei, eu te falo no nome do Senhor Jesus: pandemia, tempo de luta, tempo de dificuldade, tempo da dor. Não é tempo de abandonar o Senhor Jesus, não é tempo de sair de Jerusalém. Quantos e quantos, e eu falo isso com dor no coração, irmão, quantos e quantos estão saindo os nossos templos, as nossas igrejas? O que está acontecendo? Parece que o povo está acostumando a ficar fora da presença do Senhor Jesus.
a pandemia, que talvez fosse uma forma de chamar a atenção do povo para se voltar contra Deus. Infelizmente, mais e mais pessoas estão saindo de Jerusalém para ir para o caminho de Emaús. E hoje o Senhor Jesus quer encontrar você no meio desse caminho, meu irmão. Eu não sei se você é aquele que está em Jerusalém, já pensando, eu não vou ficar na igreja não, porque não adianta, porque só tem luta, só tem dificuldade. Eu não sei se você já está no caminho de Emaús, virou as costas para as coisas de Deus e está caminhando para longe, mas eu tenho uma palavra para o teu coração. O Senhor Jesus quer encontrar você e quer trazer você de volta para o lugar da adoração. O Senhor Jesus quer trazer você de volta. Mas o que acontecia com esses dois aqui? Um deles por nome Cleopas, o outro, a Bíblia não revela o nome, a gente não sabe. O que aconteceu? Que eles se decepcionaram, se frustraram para com Deus e saíram do lugar da adoração e caminharam de volta para da onde eles saíram, quem sabe? O que aconteceu com eles? No versículo 16 do texto que a gente leu, fala o seguinte, que os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. O tanto de crente, irmão, o tanto de pessoas que as adversidades, as circunstâncias das vidas têm fechado seus olhos para você não enxergar o Senhor Jesus. Talvez você olhe, mas só tem problema, só tem dificuldade. Não, irmão, olha para o livramento que Deus está te dando dia após dia, olha para o cuidado de Deus na sua vida, olha para cada livramento, olha que dificuldade que o mundo tem passado, olha quanto sofrimento, quanta tristeza. E eu não sei, talvez você esteja até passando por isso. Ninguém de nós é imune, ninguém de nós está impedido de passar por luta, por dificuldade. Muitos homens de Deus têm perecido nesse tempo de pandemia, mas uma coisa eu falo para você, irmão, não deixe com que as circunstâncias ceguem seus olhos, para que você não veja o bom de Deus na sua vida. Porque tem gente que acaba olhando tanto para os problemas, olhando tanto para a dificuldade, olhando tanto para a adversidade, mas não vê aquilo que o Senhor Jesus já tem feito. O Senhor Jesus tem cuidado de ti, o Senhor Jesus tem derramado da presença dEle. O Senhor Jesus preparou essa noite especificamente só para falar com a sua vida, só para falar com a sua vida, irmão. E muitas vezes a gente não valoriza, porque o preço dos trem aumentou, porque a pandemia está aí, está morrendo gente de todo lado. Irmão, se essa pandemia vier a nos acometer, se estivermos no Senhor Jesus, nosso caminho para a glória. Crente fiel na presença do Senhor Jesus, que foi acometido por essa pandemia, que chegou a falecer, está melhor do que nós, irmão. Mas para nós que aqui estamos, a palavra do Senhor Jesus é isso: não olhemos para tudo aquilo de ruim que tem na nossa vida e não deixemos de olhar para aquilo que o Senhor já tem feito na minha e na sua vida, porque o Senhor Jesus chama e conclama a igreja a clamar. Irmão, em tempo de luta, em tempo de adversidade, em tempo de dificuldade, não é tempo de murmurar, não é tempo de abandonar as coisas do Senhor Jesus, não. É tempo de colocar o joelho no chão em oração. Hoje estamos encerrando uma campanha do Círculo de Oração, e é uma honra muito grande estar ministrando, porque a oração é o segredo da nossa vitória. A gente tem tanto jargão para oração, mas como eu gosto sempre de dizer, Deus tem inúmeras formas de falar com a humanidade. Deus pode usar alguém para falar contigo, Deus pode usar a natureza para falar contigo, Deus pode falar contigo através de sonho, através de revelação, através da palavra dele. Mas a única forma que a gente como crente, a gente como dependente do Senhor Jesus tem de falar com ele é através da oração, irmão. Oração é coisa de se valorizar. Então, tempo de dificuldade, tempo de adversidade, não é tempo de abandonar o Senhor Jesus, não é tempo de sair de Jerusalém, de voltar para Emaús. Muito pelo contrário, é tempo de se derramar em oração e buscar e clamar ao Senhor Jesus e pedir para o livramento dele, irmãos, porque esse mundo vai de mal a pior, esse mundo jaz no maligno. O povo esperava, os dois discípulos aqui no caminho de Emaús, no versículo 18, eles falam o seguinte: respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: és tu um peregrino em Jerusalém,
que não sabem as coisas que vêm acontecendo nesses dias, quando Jesus pergunta para eles, que coisas eram essas? Eles falam, contam acerca do ministério de Jesus, dos milagres que Jesus fez, daquilo que Jesus fez, da obra maravilhosa que Jesus fez, mas que Jesus foi entregue à morte. E eles olham e falam, versículo 21, nós esperávamos que fosse Ele quem remisse Israel, mas com tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Irmão, eles chegaram a se cegar de uma forma que eles não compreenderam mais o propósito de Deus, porque se eles entendessem, se eles estivessem meditando na palavra do Senhor Jesus, eles saberiam que era necessário o Senhor Jesus passar por aquilo, porque Jesus não remiu só Israel não, Jesus remiu toda a humanidade na cruz do Calvário. Era necessário Ele passar por aquilo ali, mas eles não, talvez olhando só para o nosso próprio umbigo. Quando que Jesus vai acabar com essa pandemia? Quando que Jesus vai acabar com essa dificuldade? Quando que a gasolina vai baixar de novo? Olhando só para si, pensando, como que Jesus vai remir Israel? Irmão, toma cuidado, essas circunstâncias da vida têm o poder de cegar a gente, para a gente não enxergar o agir de Deus nas nossas vidas. Como eu falei no versículo 16, diante das circunstâncias, diante desse desânimo, deles achar, Jesus ia remir Israel e não fez nada, eles acabaram por se decepcionar com Deus, de forma que o próprio Jesus caminhando com eles não o reconheceram, irmão. Olha como isso é sério. Eles não reconheceram que o próprio Jesus estava caminhando com eles, tamanha cegueira espiritual. Talvez isso é com a sua vida, meu irmão. Você reclama, você luta, você fala, Deus, o que está acontecendo? Só vem coisa ruim, só vem dificuldade. Mas as dificuldades estão te impedindo de enxergar que o Senhor Jesus está caminhando ao teu lado, que o Senhor Jesus está te guardando santo e preparando sua vida para ir morar no céu, e você não está dando ouvidos. Está cego, não está enxergando. Está cego, não está enxergando o agir de Deus. As adversidades têm este condão, têm este poder maligno de nos cegar, de modo que a gente não enxergue o próprio Jesus caminhando lado a lado conosco. Irmão, você está em dificuldade, você está em luta, mas uma coisa eu te falo, em nome do Senhor Jesus, Ele está aí do teu lado, caminhando contigo. Ele quer morar no teu coração, através do Espírito Santo dEle. Talvez você já foi crente, talvez você que está me ouvindo um dia já foi adorador, e ouve uma palavra dessa e se lamenta, eu não tenho força para voltar. Uma coisa eu digo para você, o preço que Jesus pagou lá na cruz do Calvário é para qualquer pecado, irmão. O Senhor Jesus tem um propósito na sua vida, Ele quer morar no teu coração, Ele quer fazer um novo concerto contigo, Ele tem coisa nova para a sua vida. E eu sei que eu não estou falando isso em vão, eu sei que seja hoje, seja amanhã, seja o dia que for que esse vídeo vai ficar disponível aí na plataforma da nossa igreja, eu sei que o Senhor Jesus vai alcançar uma vida, em nome do Senhor Jesus, eu creio. Alguém que caminhou lado a lado com o Senhor Jesus, mas que deixou as adversidades o cegar, de modo que o Senhor Jesus estava do lado, conversando com ele não enxergava. Irmão, isso é muito sério, e tanto cegos eles estavam, que eles mesmos chegam a confessar. É bem no versículo 21 a seguir, é bem verdade, 22 na verdade, é bem verdade que algumas mulheres dentre nós se maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diz que ele vive. E alguns dos que estavam no sepulcro acharam-se assim também, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Olha o que estava acontecendo com esses dois discípulos no caminho de Emaús, o que acontece com a gente, irmão. Em meio à dificuldade, em meio à adversidade, a gente se esquece de se apegar às promessas do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem promessas para a sua vida, o Senhor Jesus tem sonhos para você. Jovens, o Senhor Jesus quer levantar jovem de visão, o Senhor Jesus quer levantar profeta no meio dele para falar da verdade da palavra do Senhor Jesus, e Ele tem muito ainda para a tua vida. Os sonhos de Deus, Deus tem planos, Deus tem projetos. Não deixe com que as adversidades do tempo presente te ceguem, de forma que você não enxergue tantas promessas de Deus para a sua vida, como a principal promessa de Deus para a nossa vida, que é o arrebatamento da igreja. Tantos têm perdido, tantos têm se perecido, têm deixado o caminho de Jerusalém, têm voltado para
para fora de Jerusalém, caminhado para fora da presença de Deus por causa das dificuldades, se cegaram, irmão. Essa palavra que foi escrita por inspiração do Espírito Santo há mais de 2000 anos, e parece que é tão atual. Quantas e quantas pessoas saindo da presença do Senhor Jesus e voltando para trás, decepcionadas, cegas pelas dificuldades, cegas pelas adversidades. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. O Senhor Jesus hoje quer abrir os seus olhos. O Senhor Jesus hoje quer partir o pão na tua presença, para que você veja, para que você venha conhecer o Senhor Jesus e o agir de Deus na sua vida. Aí você vai ver, meu irmão, que mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a adversidades, você vai ter um companheiro, um fiel amigo, que é o que a gente canta com o hino da harpa, que o nosso Cristo Jesus é fiel amigo nas lutas de cada dia. Ele nunca te deixa só, pois Ele é o teu seguro, o guia. Ele só é esse Deus, irmão, que quer se revelar para você. Talvez você está cego pelas adversidades, cego pelas dificuldades. Talvez você esteja entrando em depressão. Quantas e quantas pessoas que perderam a vontade de viver. A irmã Lucélia estava contando um testemunho aqui, não é em vão não, é verdade, é para corroborar com a palavra do Senhor Jesus. Quantas e quantas palavras, quantas e quantas pessoas estão na situação daquele jovem que ela falou, irmão, querendo dar cabo da sua própria vida, perdeu a esperança. Talvez você não efetivamente chegou a se suicidar, mas você só quer ficar isolado, só quer ficar recluso, não quer ficar perto de ninguém, não quer viver, abriu mão de viver. A morte chegou antes mesmo da morte física chegar. Tem tanta gente que morreu antes da morte física chegar, infelizmente, irmãos. Mas o Senhor Jesus é o Senhor da vida, é o Senhor que bradou para Lázaro daquele túmulo, naquele lugar que ele estava. Depois de 4 dias, o Senhor Jesus falou: Lázaro, vem para fora. É esse Senhor Jesus que tem o poder de ressuscitar os seus sonhos. Ele tem o poder de te salvar, Ele tem o poder de te curar, Ele tem o poder de te dar alegria, de meio às lutas, em meio à dificuldade, de fazer você caminhar firme e fiel. Não é isso que fala o Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não terás atingido. O que fala disso, irmão? 1000 caindo ao lado, 10.000 à direita, não é um tempo de paz, é um tempo de luta, né, pastor? É um tempo de dificuldade, é um tempo de adversidade. Mas o Senhor Jesus está falando, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à adversidade, eu sou contigo e eu tenho um propósito na sua vida. Não deixa Jerusalém, volta para o caminho do Senhor, volta para os braços do Pai, porque o Pai está de braços abertos para te receber. Oh glória, como eu gosto disso, irmão, como eu gosto da palavra do Senhor Jesus, como eu gosto de, dentro da palavra do Senhor Jesus, ver como Ele fala de uma forma tão simples, porque não precisa de uma pregação eloquente para Deus falar, não, irmão. De uma forma simples, Ele pode atingir o meu e o teu coração, para a honra e glória do Senhor Jesus. E chegou um momento na vida desses 2 discípulos no caminho de Emaús, e aqui já caminhando para a conclusão da mensagem, que o jogo virou. A situação que era de luto, que era de tristeza, que era não quero mais não, vou sair do lugar de adoração, vou voltar. Eu pensei que Jesus vinha remir Israel e não fez nada. Já passou 3 dias, voltaram lamuriando, voltaram resmungando, de forma que não viram o próprio Senhor Jesus caminhando lá deles. O que aconteceu? Irmãos, primeira coisa que eles fez, versículo 29, eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde. Declinou o dia e entrou para ficar com eles. Viu tanto que é simples? É só você convidar, que o Senhor Jesus quer. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo, e nele farei morada. O Senhor Jesus quer fazer morada no teu coração. Ele tem um novo caminho, Ele tem uma nova história para a sua vida. Talvez em tempo de luta, talvez em tempo de dificuldade, Ele quer te levantar aqui nem Jeremias, para pregar em tempo de dificuldade, mas para permanecer fiel até o fim.
mesmo escrevendo um livro de lamentações. Jeremias foi um profeta que pregava e o povo não dava crédito. Ele chega a escrever um livro de lamentações, tanto que ele é conhecido pelos teólogos como o profeta chorão. Ele começa a falar das dificuldades, das adversidades que ele enfrentou no ministério dele, mas no capítulo 3, chega a determinado momento que ele olha para si e fala o seguinte: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, novas são a cada manhã, grande a sua fidelidade. Irmão, em tempo de luta, em tempo de adversidade, traga à memória aquilo que te traz esperança. O Senhor Jesus é contigo, Ele tem uma palavra para o teu coração, Ele quer te salvar, Ele quer te curar, Ele quer te libertar para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas como que esses discípulos do caminho de Emaús conseguiram enxergar de volta? Primeiro eu já falei, eles convidaram Jesus para ir morar dentro do lar, para ficar dentro do lar com eles novamente. Convida esse Senhor Jesus para a sua vida hoje, que Ele tem uma obra grande para fazer na sua vida. Segundo, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e lhe deu. Versículo 30 que eu li. Versículo 31. E abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Irmão, partir do pão, o que tem a ver? Partir do pão significa comunhão. Comunhão significa estar em Jerusalém. O Senhor Jesus te chama, primeiro, para você convidar para Ele morar no teu lar. Segundo, para você voltar para o meio da comunhão. Porque é na comunhão que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. É no partir do pão que Deus vai falar contigo, meu irmão. É no meio da comunhão. Porque chega aqui, irmão, ninguém aqui é melhor que ninguém não. Mas um tem hino, um tem salmo, um tem cântico, um tem doutrina, um tem palavra. E o Senhor Jesus usa o meu irmão, a minha irmã, para falar de uma forma tão simples, mas tão tremenda. Você quer que o Senhor Jesus abra seus olhos? Primeiro, convide Ele para morar no seu lar novamente. Segundo, não abra mão de estar no meio da comunhão. Não abra mão de estar na presença do Senhor Jesus. Irmão, quão ansioso eu estou por voltar aos trabalhos presenciais. Quão ansiosos estamos. Mas enquanto não podemos adorar a Deus presencialmente, podemos adorar a Deus através dessa live, porque eu sei que o nosso Deus não fica preso à parede de barro. Ele pode tocar na minha vida aqui, pode tocar na tua vida aí, pode tocar na vida de outra pessoa, lá em outra cidade, em outro país, seja lá onde for. O Senhor Jesus é onipresente. Irmão, não abra mão da comunhão. E olha o versículo 33, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 que estavam com eles. Quer dizer, os discípulos do Senhor Jesus não saíram, ficaram congregados. Irmão, é muito importante ficarmos em Jerusalém. Talvez você, por um motivo, por outro, saiu, se desviou, se distanciou, talvez mesmo está pensando em sair. Agora que a pandemia veio, pensar, acabando essa pandemia, eu não vou mais não. O Senhor Jesus está falando contigo, não é tempo de sair do lugar da adoração para voltar para Emaús. O Senhor Jesus ainda tem planos, ainda tem sonhos para a sua vida. Talvez as circunstâncias te cegaram, mas venha para os pés do Senhor Jesus, venha para a comunhão, busca o Senhor Jesus, que eu sei que Ele tem uma palavra para a tua vida, que eu sei que Ele tem salvação para a tua vida, e Ele quer abrir seus olhos espirituais, para que você contemple tudo aquilo que Ele tem feito, e mais tudo aquilo que Ele vai fazer por nós, porque Ele preparou uma morada para nós eternamente. Eu convido você, onde você estiver, convido também meus irmãos que aqui estão comigo, a nos colocarmos sobre os pés. Vamos fazer uma oração pela vida daquela que por um caminho, por outro, quis se distanciar, ou já se distanciou. Eu sei que o Senhor Jesus vai salvar almas nessa noite. Eu sei que vai ter reconciliação, e vai haver testemunho que o Senhor Jesus operou. Vamos clamar ao Senhor Jesus. Senhor, que a tua presença, que o teu bálsamo, Pai, que o teu derramar seja derramado, ó Pai, nas vidas, ó Pai. Cada um que ouviu, ó Pai, este coração que por um motivo ou que por outro se distanciou, Senhor, que o Senhor vai ao encontro deles, assim como o Senhor fez com os discípulos no caminho de Emaús, e volta a falar com eles, e volta a tocar na vida deles,
e que o nome deles seja escrito novamente no livro da vida, que eles se consertem, se reconciliem, aceite o Senhor como único e suficiente Salvador, porque o tempo da nossa redenção é próximo, o tempo da redenção da igreja do Senhor é próximo. Que possamos estar preparados, e para aquele que por um motivo ou por outro está decepcionado, renova o ânimo, ó Pai, renova as forças do meu irmão agora, eu te peço em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu creio que Ele falou ao meu e ao teu coração, e aqui eu devolvo o microfone a quem de direito, amém? Glória a Deus, aleluia.